Fala pessoal, tudo bem? Eu quero iniciar esse vídeo sem a preocupação de ter que mostrar o meu rosto, sem a trava de ter que mostrar o meu rosto, né? Porque isso é uma das coisas que dificulta o processo e eu tô aqui para facilitar o processo, seja para mim ou para outras pessoas. Durante muito tempo da minha vida, eu facilitei o processo para outras pessoas, para muitas outras pessoas. Agora é minha vez de encarar o meu processo. E este é um canal de conclusões. Eu vou trazer reflexões, mas eu vou trazer sim muitas conclusões das coisas que eu estou vivendo. Provável que isso daqui vire um vlog ou alguma outra coisa desse gênero. Mas, como eu quero trazer aqui o meu ponto de vista, as minhas reflexões sobre as coisas que me acontecem, sobre as coisas da vida de uma forma geral, eu vou ser bem pragmático, né, na forma de facilitar a minha entrada nesse mundo digital. Tá? Talvez algumas pessoas da minha cidade, alguns amigos, saibam quem sou eu, se esse vídeo encostar nessas pessoas, ou talvez algum dia, quem sabe, se esse canal ficar famoso, essas pessoas me conheçam, né, enfim, venham falar comigo. Eu pretendo falar de muitas coisas aqui nesse canal, certo? Mas o principal motivo desse vídeo, né, eu vou dizer que é o porquê de eu ter iniciado esse canal assim, enfim, sem muito detalhe de vídeo, sem meu rosto inicialmente, talvez só uma imagem bonita ou uma tela preta. Eu ainda não sei como é que eu vou definir esse formato, tá? No momento que eu estou gravando, mas digamos que seja com um vídeo bonito ou com uma tela preta, que são as minhas duas opções, eu não vou me ater a mais. O porquê de eu estar aqui é muito simples. Eu entendo que falar é uma catarse, é algo que vai me fazer bem, é algo que vai me ajudar a concluir e finalizar, né, as minhas demandas pessoais e os meus processos internos. Tá? Então, eu estou aqui por pura e única finalidade de ser egoísta. Tá? Eu quero me melhorar. Eu lamento ser tão sincero. Eu lamento ter essa sinceridade brutal. Mas eu quero me melhorar, eu quero ser uma pessoa mais leve comigo mesmo e com as pessoas que me cercam. Eu quero viver uma vida melhor do que a que eu vivo hoje. E eu acredito que fazendo uma catarse através do YouTube, né, através daqui, eu consigo alcançar outras pessoas e talvez, quem sabe, inspirar essas pessoas a ter uma reflexão. Talvez, quem sabe, inspirar essas pessoas a terem um, um motivo para olhar para a sua própria vida de uma forma melhor, de uma forma mais leve. E quem sabe, algum comentário. Inclusive, eu peço que vocês deixem um comentário, digam se está gostando do formato, se está gostando do vídeo ou das reflexões. Só comentem aqui embaixo. E, de repente, um comentário desse pode me ajudar, pode te ajudar e pode até ajudar outras pessoas. Então, aqui a finalidade é essa, certo? A princípio, eu trazer aqui as minhas conclusões, o que eu concluí a respeito de uma determinada experiência, de uma determinada situação que eu passei, né, do que está acontecendo na minha vida, e gerar uma discussão saudável, ou não, certo? Mas gerar uma discussão aqui que possa agregar para as nossas vidas. Tem alguns detalhes também aqui do meu áudio que eu não vou me ater muito a esses detalhes inicialmente, mas eventualmente a gente vai ouvir cantos de pássaros, talvez um caminhão ou outro passando pela rua. A gente vai ouvir talvez aqui o meu cachorro, o Kiwi, latindo, ou quem sabe alguns cachorros da rua, mas a gente vai ouvir outros barulhos além da minha voz. Eu peço que não se espantem, eu peço que não se atenham a esses detalhes, e caso queira se ater, fique à vontade também, eu sou aberto a feedback, pode falar mal disso daí, não tem problema. Mas esses detalhes eles irão existir neste vídeo e nos próximos vídeos. E eu não vou ficar repetindo isso toda vez, mas porque eu quero simplesmente reduzir a minha barreira de entrada. E quando a gente fala na barreira de entrada, numa plataforma onde é tudo gratuito, em teoria, né, para quem está criando conteúdo, é tudo gratuito, eu não vou ter eu não vou me ater a isso porque o tempo é curto, enfim. Eu preciso fazer outras coisas, eu preciso cuidar do meu dia, eu preciso refletir para poder falar para vocês, certo? Então, vai ser mais ou menos esse o caminho que eu vou seguir aqui inicialmente.
Bom, e de onde eu vim? Eu vou me ater aos 10 últimos meses, de dezembro a agosto, de dezembro de 2024 a agosto de 2025, muitas coisas aconteceram na minha vida. Tá? Eu tinha uma vida estabilizada, eu tinha uma vida com um emprego que me pagava bem, eu tinha uma vida boa, leve e uma organização muito boa financeiramente, certo? Então, esse barulho foi o meu cachorro. Então, eu perdi o emprego em 2023, tentei me recolocar ali no mercado, me recoloquei, entretanto, não houve uma aderência, né, das empresas que eu me recoloquei, não houve uma aderência ao meu perfil e o meu perfil também não houve uma aderência boa às empresas. Ah, e por fim, em 2024, tentei mudar de segmento, porém eu não gostei, eu não me dei bem no segmento que eu estava inserido. A forma de trabalho era, enfim, era muitas horas por dia, sobrava pouco tempo para cuidar da própria vida e da família. E eu resolvi que eu não queria mais continuar naquela situação, até porque eu não estava ganhando tão bem quanto eu ganhava da outra vez, sendo que da outra vez, além de eu trabalhar muito, eu ganhava bem. Dessa vez eu trabalhava muito e não ganhava tão bem. Eu saí e voltei para o segmento anterior, um segmento que eu já tenho bastante conhecimento, já sou reconhecido dentro do segmento, as pessoas me procuram de forma espontânea, né, para falar coisas sobre o segmento. E enquanto eu trabalhava em outra empresa, eu decidi desenvolver a minha empresa. Isso aconteceu de janeiro para cá, e em junho eu fiz a minha primeira venda ali pela minha própria empresa, né? Então a coisa toda começou a acontecer ali de junho a agosto de 2025. Comecei a correr e recebi uma proposta muito boa de uma empresa que é gigantesca no segmento dentro do meu estado, reconhecida nacionalmente também essa empresa, e eles me fizeram uma proposta de representação comercial dessa empresa para que eu trabalhe na capital, enquanto essa empresa fica localizada no interior do meu estado. Não quero abrir aqui as cidades, por conta que inicialmente eu quero manter o meu sigilo e também o sigilo de tudo aqui, né, o máximo possível. Eu sei que isso é por enquanto, tá? Eu estou de entrada aqui no YouTube, então, por favor, tenham paciência. Após esse movimento, esse trabalho já teve um início. Já estou nessa outra empresa há uns 10 ou 15 dias, aguardando um contrato, né, para que a gente comece de fato a executar as atividades da empresa. Já recebi as ferramentas deles e os proprietários da empresa são meus amigos. Então a gente tem uma relação muito boa nesse sentido e eu sei que eu posso contar com eles. Por que eu vim para cá? Né? É interessante também voltar aqui para o começo, né, falando sobre a catarse desses vídeos, né, desse canal aqui. Ultimamente eu retornei muito ao passado, né, quando eu tinha um relacionamento que não deu certo e eu tentei, né, fazer por onde isso funcionar, mas não, enfim, não era uma opção que ele continuasse, certo? E eu retornei muito ao passado, tive muitas lembranças disso e tudo, tentei me movimentar, entender como é que estava, né, esse contexto aí, e o que eu consegui na realidade foi, vamos dizer assim, me libertar de uma dor que eu carregava, uma dor muito grande, de um erro que eu havia cometido e que eu não sentia que eu tinha feito por onde esse erro ser perdoado, tá? Embora eu já tivesse ligado, pedido perdão e tudo mais. E eu fiz de novo, pedi desculpa novamente, eu consegui realizar a proeza de, em vez de ofertar, né, em vez de oferecer a minha desculpa, eu consegui fazer a proeza de oferecer um encontro inicialmente. Eu comecei errado, né? Eu troquei as bolas aí, botei os burros na frente da carroça. E é óbvio que isso daí causou uma reação desagradável, né, na pessoa, causou uma sensação talvez desagradável. Enfim, pedi desculpa novamente, a pessoa disse que estava tudo certo e que não veria sentido nesse encontro, né, que foi o que eu solicitei ali. Bom, te confesso que é realmente desafiador falar sobre isso aqui. Uma pessoa que é importante para mim, eu não sei se esse vídeo vai chegar nela, não sei
se esse vídeo vai impactar algum amigo meu, que talvez reconheça pela história, mas essa foi uma história que pra mim foi muito tocante. E é interessante que... E sabe uma coisa que é bem interessante em relação à vida de uma forma geral? É que algumas pessoas, elas são importantes pra gente e, eventualmente, a gente não vai ser tão importante para essas pessoas. Essa sensibilidade e essa delicadeza de perceber isso vai fazer com que a gente com que a gente se posicione muito bem, né, na vida. Então, a gente tem que ser importante pra gente, mas a gente também tem que saber dar a gente a respeitar, né, a desimportância que os outros dão pra gente. Cara, só porque eu me importo com alguém não significa que essa pessoa se importa comigo. Eu tive que aprender isso de uma forma dura. Eu não gostaria de aprender isso com uma pessoa que eu me importo tanto e que eu vejo hoje que eu não sou assim tão importante para essa pessoa. Eu sou, claro, guardadas as proporções, eu tenho o meu grau de importância para ela, afinal, a gente passou, assim, a gente teve uma relação não não formalizada durante alguns anos e óbvio que isso foi ruim pra mim, porque eu gostava dela e isso me ensinou algumas coisas, tá? Foram 4 anos, certo? Falando aqui pra vocês, foram 4 anos. Mas isso me ensinou algumas coisas. Isso me ensinou que eu, se eu gosto de alguém, eu não posso perder tempo. Se eu gosto de alguém e eu reconheço que eu gosto dessa pessoa, eu não posso perder tempo de forma alguma de viver uma relação enfim, que não, que não comporta todo esse gostar. O que eu quero dizer com isso é, eu percebia que eu gostava dela. Eu percebia que eu gostava dessa pessoa. Entretanto, eu nunca cheguei pra ela até pra falar o seguinte: olha, eu gosto de tu e eu quero namorar contigo. E eu só fui dizer isso. Eu só fui dizer isso quando a gente começou a se aproximar mais. E depois dessa aproximação, eu fui magoado. Eu fui magoado por uma coisa que é importante. Ela reconheceu isso e ela me pediu desculpas. E eu aceitei, obviamente. E só depois dessa mágoa foi que eu disse pra ela tudo que eu sentia e que eu não queria mais continuar naquele formato de relação. Não era nem relacionamento, era uma relação casual. E cara, como foi libertador dizer aquilo, né? Assim como foi libertador também pedir desculpas, assim como foi também libertador dizer que eu gosto dela, que eu tenho saudade, etc. Tá? E feito isso, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu também reconheço que embora eu gostasse dessa pessoa, né, o que ela queria estava muito claro para ela desde o começo, e ela foi deixando claro também, né, durante essa relação casual, que era só casualidade. Eu que quis me iludir. Acontece muito, tá? A gente não sabe. Mas hoje eu aprendi que o preço da ilusão é muito alto e não vale a pena ser pago. O que vale a pena é você lutar pelo que você acredita. Então, eu considero que esse vídeo aqui também é uma forma de lutar pelo que eu acredito, né? Esse vídeo, esse áudio, como vai chegar aí pra vocês, é uma forma de lutar pelo que eu acredito. E eu acredito que nesse momento fazer um vídeo, fazer um monólogo aqui, vai me ajudar a fazer uma catarse. E eu tô lutando por isso. Eu tô lutando por isso. Quanto tempo atrás eu já tinha essa ideia e poderia ter começado a fazer isso, né? Mas nunca, nunca, nunca um assunto me tocou para fazer esse vídeo, para fazer o vídeo inicial. Eu até comecei a fazer alguns vídeos e talvez eu poste esses outros vídeos, né, quando foi o vídeo da minha mudança e tudo mais. Talvez até poste esses vídeos um dia, mas eu garanto para vocês que não é a hora agora.